Você já parou para pensar que muitas vezes não é falta de amor que destrói um relacionamento, mas sim pequenos erros que a gente comete sem perceber? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 erros comuns dentro de um relacionamento que podem estar minando a conexão com a pessoa que você ama. Se você quer construir algo saudável e duradouro, fica comigo aqui até o final, porque pode ser que você esteja cometendo algum desses erros sem nem se dar conta. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro erro é não se priorizar, não se cuidar. Muitas pessoas, quando estão dentro de um relacionamento, esquecem da importância que é cuidar e nutrir a própria vida. Então é muito comum as pessoas, quando entram dentro de um relacionamento, elas ficarem mais relaxadas, elas não se preocuparem tanto com a própria vida e acabarem dedicando tempo demais apenas para o relacionamento, esquecendo as outras áreas que existem na vida de um ser humano. Então, como está isso para você hoje? Será que você tem deixado de cuidar da sua própria vida para dedicar sua atenção exclusivamente a um relacionamento? Ou será que você tem cuidado das outras áreas da sua vida? Será que você deixa de fazer coisas que vão ser importantes no seu processo, no seu desenvolvimento para encontrar outra pessoa, mesmo que vocês possam se encontrar em um outro momento, mesmo que a prioridade naquele momento seja resolver aquilo ou fazer daquilo do qual você já tinha se programado? Então preste atenção, porque o relacionamento ele é uma das áreas da nossa vida, mas a gente não deve colocar todas as nossas fichas, todas as nossas expectativas dentro de um relacionamento amoroso. A gente sim vai priorizar um relacionamento, vai priorizar a pessoa com a qual a gente está se relacionando, mas isso não quer dizer abrir mão das outras coisas que também são importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal. E outra coisa muito importante dentro de um relacionamento é o autocuidado. Será que você tem cuidado de si? Pois isso também vai influenciar na forma como o outro te enxerga, na forma como o outro te admira, sente atração por você. Se você se cuida para ir no primeiro encontro, quando está tentando conquistar a pessoa, o mesmo você deve manter durante o relacionamento. Muitas pessoas, depois que entram dentro de um relacionamento, se acomodam, não querem mais se cuidar, às vezes coisas básicas como escovar os dentes, vestir uma roupa mais alinhada. A pessoa, quando entra dentro de um relacionamento ou quando está dentro de um casamento, começa a negligenciar esses aspectos que são tão importantes. Não só por causa do outro, mas também por você, porque isso mostra o seu nível de autoestima, o seu nível de cuidado que você tem com você mesmo ou com você mesma. Se você não se cuida, se você não se valoriza, se você não se respeita, se você não cuida do seu corpo, das suas próprias necessidades, isso é uma grande prova de que a sua autoestima ela precisa ser trabalhada. Isso é uma grande prova também de que você não ama a outra pessoa, porque você não está nem se amando, você não está nem se respeitando, você não está nem cuidando de você. Então, às vezes você pode dizer, não, mas eu não cuido de mim, mas eu cuido do outro, eu faço o meu melhor para o outro. Mas de que lugar você faz isso para o outro? Será que é de um lugar saudável ou é de um lugar, às vezes, de medo de perder a outra pessoa? De um lugar de medo de ser rejeitado, rejeitada, abandonado, abandonada? De qual lugar você faz o que você faz? Então esse é um dos erros, não se priorizar e não ter momentos de autocuidado. Então é importante que mesmo dentro de um relacionamento que você continue a se cuidar e que você continue a se priorizar. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu desenvolvimento pessoal, buscar se tornar cada vez mais a sua melhor versão, buscar atingir a sua vida de sucesso, aquilo que você quer vivenciar aqui nesse planeta. Não aquilo que as outras pessoas dizem, ou o estilo de vida X ou Y, mas aquilo que para você tem significado e tem importância. Porque às vezes você quer viver uma vida que é diferente, por exemplo, da vida que eu quero. No meu caso, eu gosto mais de morar num lugar mais tranquilo, próximo à natureza. Talvez, se para você isso não é importante, você não tem que ter como objetivo morar em um lugar mais afastado ou morar em um lugar onde tem mais natureza. Se para você, por exemplo, você gosta mais da agitação, então a busca ela é coerente com aquilo que é importante para você.
e não com aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer, mas sim uma escolha consciente a partir daquilo que é importante para você, que tem significado para você. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você, clica aqui embaixo e deixa o seu like. E o segundo erro que as pessoas cometem demais dentro de um relacionamento amoroso é não se abrir emocionalmente. As pessoas muitas vezes elas vão guardando ressentimentos, vão guardando pequenas coisinhas que as foram desagradando e elas não conversam. Elas não sentam para expor o que elas estão sentindo verdadeiramente, aquilo do qual pode causar uma certa insegurança dentro do relacionamento, aquilo do qual ela não se sente bem, do qual ela não gostaria que o outro continuasse a fazer. A expectativa que essa pessoa tem a respeito do futuro, do que ela quer para o relacionamento. Então, muitas pessoas, quando entram dentro de um relacionamento, elas entram cheias de barreiras. Elas não se permitem verdadeiramente vivenciar aquele relacionamento. Elas entram com um pé, mas deixam o outro pé fora. Seja por traumas da infância, ou seja porque essas pessoas elas vivenciaram relacionamentos muito desafiadores, às vezes relacionamentos tóxicos. E o que acontece? Elas não se permitem ser vulneráveis, não permitem expor a própria opinião, têm medo da reação da outra pessoa, têm medo de desagradar, têm medo de perder o outro. E tudo isso vai fazendo com que elas não sejam verdadeiras dentro de um relacionamento, com que elas não se mostrem verdadeiramente, com que elas escondam quem elas são. Então, será que você na sua vida já se percebeu evitando a vulnerabilidade? Evitando talvez ter uma conversa difícil com a outra pessoa, evitando expor os seus sentimentos, evitando deixar essa pessoa tomar espaço demais no seu coração porque você tem medo de se ferir novamente? Será que você entra num relacionamento e você está totalmente disponível para esse relacionamento? Ou será que você já entra pensando em todas as possibilidades do que pode dar errado? Será que você se permite enxergar o relacionamento e a outra pessoa como realmente está funcionando e como realmente essa outra pessoa é? Ou será que você fica se enganando, fantasiando, criando histórias na sua mente de que vocês dois são compatíveis quando na verdade vocês podem não ser compatíveis? Quais histórias você tem se contado a respeito de relacionamentos amorosos que têm ditado a sua vida amorosa e que você vive isso como se fosse uma realidade, mas às vezes é só um momento que você está vivenciando, não é a realidade em si. Porque tudo que a gente vai ver dentro de um relacionamento vai ser ditado pelas nossas crenças, pelas nossas experiências passadas, pelos nossos traumas de infância. Até a gente tomar consciência e começar a agir de uma forma diferente, de uma forma mais consciente. Mas enquanto a gente está inconsciente, a gente vai tomando atitudes e a gente nem percebe que às vezes a gente está sabotando o relacionamento do qual a gente está. Às vezes é um relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas você ou a outra pessoa, vocês dois juntos, estão ali sem se permitirem ser vulneráveis, sem se permitirem verdadeiramente confiar um no outro. E qual é o sentido de se estar em um relacionamento se você não pode confiar na outra pessoa? Se você sempre está escondendo algo daquela pessoa? É claro que logo no início você não vai revelar tudo para a pessoa, você ainda não conhece bem essa pessoa. Mas é importante que pouco a pouco você vá se abrindo e vá se revelando dentro de um relacionamento. E por isso que é tão importante você se trabalhar, você se conhecer, para que você não abra também os seus sentimentos para alguém que é mal intencionado. Mas também não é saudável você viver uma vida inteira com medo, achando que todo mundo vai te ferir, que todo mundo vai te machucar. Não importa se você já teve 3, 4, 5, quantas experiências forem negativas. Isso não quer dizer que a próxima experiência ela vai ser negativa também. O que acontece é que muitas pessoas, elas já vão para um próximo relacionamento com essa mentalidade do que aconteceu no relacionamento passado. E aí elas acabam trazendo uma carga e um peso que não é para aquele relacionamento atual. Mas pelas vivências que essa pessoa pode ter tido e por não ter compreendido e superado aquilo, ela leva isso adiante. E isso só vai criando um ciclo atrás do outro. Todo relacionamento que a gente tem na nossa vida, ele tem algo a nos ensinar. Do melhor relacionamento que você considera ter tido até o relacionamento tóxico que você pode ter se envolvido. Todos eles vão ter algo a te ensinar. Todos eles vão trazer um aprendizado para você.
Às vezes você se envolveu num relacionamento tóxico e você considera que a pessoa destruiu a sua autoestima, destruiu a sua vontade de viver. Só que às vezes essa pessoa ela veio para te mostrar o quanto muitas vezes você já não se valorizava, você já não se respeitava, você já não colocava os seus limites. Porque se você estivesse se respeitando, se você estivesse se valorizando, se você estivesse colocando os seus limites, se você tivesse verdadeiramente uma boa autoestima, será mesmo que você ia se permitir aceitar tanto desrespeito? Provavelmente não. Porque uma pessoa que ela tá com a autoestima fortalecida, que ela não tá presa, apegada a carências ou a feridas emocionais, ela não vai permitir, ela não vai aceitar desrespeito. Logo nos primeiros sinais que essa pessoa vai dando, ela vai cair fora. Porque ela entende o valor dela e ela entende aquilo que ela merece. Mas se você ainda não entende que você merece muito mais, que você merece viver um relacionamento saudável, você vai dedicar o seu tempo para um relacionamento tóxico, vai dar o seu máximo, vai muitas vezes sair destruído ou destruída, vai achar que a responsabilidade é 100% do outro, não vai conseguir enxergar a sua parcela de responsabilidade. Mas se você já consegue perceber a sua parcela de responsabilidade, isso é muito bom e isso é muito importante. Isso é um sinal de que você está ficando cada vez mais consciente dos seus próprios processos e de como você também influencia naquilo que você está vivendo, nas experiências que você está tendo. Terceiro sinal, culpar o outro por tudo ou fazer críticas excessivas. Antes de eu dar continuidade, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo e se inscreve, porque aqui você sempre terá conteúdo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima e relacionamentos que com certeza vão contribuir muito para a sua vida. Será que dentro do seu relacionamento atual ou dentro dos relacionamentos que você já teve, você criticava excessivamente a outra pessoa? Você culpava a outra pessoa por tudo o que acontecia dentro do relacionamento? Ou você conseguia perceber a sua parcela de responsabilidade? Muitas pessoas, quando estão dentro de um relacionamento, são críticas demais com relação às outras. Só observam aquilo que tem de negativo dentro do relacionamento, só observam aquilo que o outro fez de errado e nunca reconhecem aquilo que o outro fez de bom. O outro pode fazer 10 coisas boas. Se ele fizer uma coisa negativa para você ali, pronto, acabou o mundo. A pessoa é um vilão ou uma vilã, a pessoa não te ama, ela não te respeita, ela não te valoriza. Quando na verdade todos nós estamos passíveis a cometer equívocos dentro de um relacionamento. E relacionamento ele é construção. O relacionamento ele não já vem pronto. A gente vai construindo um pouquinho a pouquinho, degrauzinho a degrauzinho. Então será que você tem sido muito crítico ou crítica tanto com você dentro desse relacionamento, tanto com a outra pessoa? Será que você tem enxergado a sua parcela de responsabilidade também? Ou você só está conseguindo enxergar aquilo que o outro precisa melhorar, aquilo que o outro precisa fazer, os desafios que o outro tem? Então seja muito sincero ou sincera com você. O quanto você pode estar sendo crítico demais com a outra pessoa. Inclusive, é muito comum pessoas que elas vieram de lares onde elas eram muito criticadas, onde elas tinham que ser perfeitas, elas terem essa mesma exigência com relação ao parceiro ou com relação à parceira. A mesma exigência que foi cobrada delas, elas não puderam ser criança. Então elas carregam isso tanto internamente quanto externamente, no sentido de que também vou fazer as outras pessoas sentirem esse peso que eu sinto. Mas isso não é algo consciente, não é algo que a pessoa percebe. Isso geralmente é inconsciente. Então a própria pessoa ela não consegue relaxar, ela não consegue não ser crítica com ela mesma e ela acaba sendo com a outra pessoa também. Então será que dentro do seu relacionamento você faz críticas excessivas com relação ao outro? E especialmente é importante observar isso dentro de um casamento, porque a cada passo que o casal vai dando, tende a se intensificar também aqueles desafios que o casal tem. Então, por exemplo, o casal tem uma dificuldade X. Não é simplesmente porque casou que essa dificuldade ela vai desaparecer, não. Pelo contrário, ela pode se intensificar e é muito comum que se intensifique. Por isso que é tão importante já ir trabalhando tudo que se tem para trabalhar já desde o namoro. Não esperar achando que quando chegar no casamento essa pessoa muda. Porque tem pessoas, não sei se é o seu caso, que tem essa ilusão
de que quando casar, quando tiver um filho, as coisas vão melhorar. Não, as coisas só vão se intensificar. Então tenha essa clareza, porque muitas pessoas não têm. E namoro não é necessariamente para ser a fase fácil do casal. Talvez deva ser a fase mais desafiadora, porque é nesse momento que você vai ver se realmente existe compatibilidade para você construir uma família ao lado dessa pessoa. Quantas pessoas acabam se casando umas com as outras e não percebem a incompatibilidade que existia ali? Quantas pessoas ignoraram os desafios que tinham dentro de um relacionamento, achando que quando chegasse em outra fase, aquilo dali ia passar e aquilo não passou, aquilo se intensificou. Então o namoro é a fase de vocês viverem esses desafios e verem se ambos estão verdadeiramente dispostos a construírem uma família, a se trabalharem, a se tornarem a sua melhor versão. Não só por elas mesmas, mas também pela pessoa que vai estar ao lado delas. Então, uma coisa que é muito importante você observar é: será que eu estou observando mais os aspectos negativos dessa pessoa ou eu estou vendo os aspectos positivos também? Isso não é sobre fantasiar ou querer ver coisas positivas e boas na pessoa se ela não está tendo esses comportamentos ou se ela não tem essas características. Mas é verdadeiramente olhar aquilo que a pessoa também tem de bom, aquilo que a pessoa também faz de bom. Porque muitas pessoas se apegam demais apenas aos desafios e esquecem de olhar o lado luz da relação, o lado das coisas boas, das coisas que estão fluindo. Isso não é para você fantasiar, não é para você ignorar os sinais, mas sim para que você entenda e compreenda que todos os seres humanos têm os seus desafios, assim como você. Não existe uma pessoa perfeita ou não existe a pessoa certa para você. A pessoa certa para você é aquela pessoa que decide enfrentar os desafios ao seu lado. É aquela pessoa que ela decide se melhorar, se trabalhar para continuar com você. E você também faz o mesmo. Então nunca vai existir uma pessoa que você vai olhar e vai dizer: nossa, essa pessoa ela é perfeita, ela não falta nada, ela tem tudo aquilo que eu queria. Isso não existe, isso é fantasia. Sempre existirão coisas, mesmo que sejam coisas pequenininhas, que talvez você queira mudar no outro. Ou que talvez você não ache tão legal na outra pessoa. E a outra pessoa também vai achar essas coisinhas em você. Mas isso não quer dizer que vocês não podem construir um relacionamento saudável junto. Isso não quer dizer que vocês não são compatíveis. Mas quer dizer que vocês vão ter que aprender a lidar com algumas diferenças. Afinal de contas, muitas vezes vocês tiveram criações diferentes. E por mais que vocês tiveram uma criação parecida, que os pais tinham valores semelhantes, ainda assim, cada pessoa vai absorver as experiências que teve de uma determinada forma. Vai absorver aquilo que vivenciou na infância de forma diferente. Às vezes, algo que pode ter sido traumático para você, para outra pessoa foi indiferente. E algo que para você foi indiferente, para outra pessoa pode ter gerado um trauma, porque cada ser humano é único, então é normal, é natural isso, que mesmo passando pelo mesmo evento traumático, que algumas pessoas vão se traumatizar e vão desenvolver determinados comportamentos, determinadas crenças a partir daquilo, outras já vão desenvolver outros tipos de crenças e comportamentos, outras sequer vão se importar, aquilo foi algo insignificante para elas. Então, revisando os 3 erros que você pode estar cometendo dentro do seu relacionamento: não se priorizar e não ter momentos de autocuidado. 2, não se abrir emocionalmente e guardar tudo para você, os sentimentos, ou às vezes até falar uma coisa ou outra, mas guardar muita coisa ainda para você, coisas que deveriam ser conversadas com a outra pessoa. 3, culpar o outro por tudo ou fazer críticas excessivas e não reconhecer a própria parcela também de responsabilidade. Se você se sente perdido ou perdida dentro do seu relacionamento, se você não tem conseguido ajustar a dinâmica do seu relacionamento, talvez a única coisa que te falte para você conseguir melhorar o seu relacionamento é de uma ajuda profissional. E eu, como terapeuta especialista em relacionamentos, posso te ajudar. Se você tiver interesse, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo da sua jornada. Um beijo para você e tchau!